Estamos no Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a hanseníase, considerada a enfermidade mais antiga da humanidade. Os principais sintomas são lesões, dormência, também diminuição das forças nos pés e nas mãos, e a doença tem cura. O problema é que o quadro, e quando é descoberta, é tratada tardiamente, e a hanseníase pode causar deformidades, também incapacidades físicas. E para falar sobre esse assunto importante, nós convidamos a dermatologista Fernanda Seabra. Doutora, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. Agora, esse é um assunto que a gente tem que falar, porque ainda tem muito preconceito, doutora? Sim, muito preconceito. É uma doença estigmatizante, a gente sabe que tem vários casos até na história, há mais de 4.000 anos. Então, a gente tem que falar a respeito, e bom que a Sociedade Brasileira de Dermatologia apoia o Janeiro Roxo. Agora, tem gente ainda, você falando com os pacientes, gente que não vai procurar o médico porque tem medo desse estigma? Sim, muitos. A doença ela começa com manchas na pele, e essa mancha a gente começa a ter uma alteração de sensibilidade. Então, o paciente ele já sabe que ele tem um diagnóstico, e o tratamento também pode mudar um pouquinho a cor da pele do paciente, o que deixa mais característico que ele está tratando hanseníase. Agora, esses sintomas são importantes. A senhora mencionou mancha na pele. Quando a pessoa deve realmente procurar o médico? Isso, então. Os sintomas eles acontecem tardiamente. O paciente ele contrai a doença, mas manifesta os sintomas até 5 anos depois. Então, aparecem manchas na pele, que isso pode variar de manchas um pouco hipocrômicas, que é uma cor menor que a tua pele, ou manchas um pouco mais escuras. Mas o mais importante da hanseníase, que dá uma característica melhor à doença, alteração de sensibilidade local. No local, o paciente também perde pelos e ele não transpira no local da lesão. Agora, doutor, o que pode causar a hanseníase? O que provoca a hanseníase? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, é importante dizer que ela tem cura. Ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. O contágio é também importante a gente mencionar, se dá pelo ar. Então, por gotículas de saliva ou então secreção nasal. Então, sempre avisar para o paciente, se ele tocar na lesão de outro paciente, ele não vai contrair a doença. Isso é importante. E todo esse receio, esse preconceito sempre existiu porque as pessoas achavam que realmente era uma sentença de morte. Isso. E hoje existe tratamento. E qual é o tratamento, doutor? O tratamento varia. A gente sabe que existem 2 formas de hanseníase, então existem 2 formas de tratamento. O tratamento é via oral e ele se dá entre 6 meses a 1 ano, mas ele é concedido de maneira gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela participação. Tirou muitas dúvidas do nosso telespectador. Que bom. E olha, o número de imóveis com a presença de larvas do mosquito da dengue aumentou 90%, aliás, 60% entre 2013 e 2018. A informação é da Secretaria de Saúde. Por isso, a Vigilância Sanitária continua as ações de combate ao Aedes aegypti. Hoje foi a vez do Guará 2 receber os agentes. Confira na reportagem de Rodrigo Miranda. A Graça rega as plantas de casa todos os dias, mas ela toma todos os cuidados para não deixar a água acumular e evitar a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Todos os dias eu molho, as minhas plantas, não deixo pratinho para evitar o foco da dengue, Então eu tenho sempre esse cuidado. Para conscientizar a população sobre a importância de tomar os cuidados contra o mosquito, a vigilância ambiental bate de porta em porta. Isso aqui é tudo seco, né, seu Ribamar? Super seco. E mosquito da casa também não tem não, porque tá tudo seco aqui, o senhor sempre joga água fora, né? Sim, não tem. Procura separar a casa. Essas calhas aqui, senhor Ribamar, a gente orienta para o senhor sempre limpar elas, porque elas entopem no cano. Até porque senão ela transborda. Então o senhor sempre limpa então as calhas, né? Eu já tive dengue uma vez e sei o quanto é difícil a gente cuidar disso aí, Não só pelo incômodo, mas também pelo fato de você poder até chegar numa situação mais difícil, Então a gente faz esse trabalho constante. Só na primeira semana de 2019 foram registrados 14 casos suspeitos de dengue no DF. Um levantamento da Secretaria de Saúde apontou que a população do Distrito Federal tem se descuidado. De 2013 a 2018, houve um aumento de 60% no número de imóveis com larvas do mosquito. E todo cuidado é pouco para tentar controlar essa situação. Para orientar a população em relação a não deixar entulho, não deixar ser vivos que pode ser transformar em criadouro do mosquito da dengue.
e em relação também ao meio ambiente, né? Ela manter o meio ambiente dela limpo. O trabalho da vigilância ainda é dificultado, já que muitos não abrem as portas de casa. Quem já fez a própria parte no combate ao mosquito fica mais tranquilo. Que água acumulada, nem pensar. Nem pensar. Dengue aqui, nem pensar. Olha que belo exemplo, Sérgio Amaral. Agora, o governo é muito responsável, só que as pessoas também estão responsáveis. Exatamente. É aquilo que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Nós, brasileiros, temos a mania de falar, isso é coisa do governo, o governo tem que fazer a parte dele e tudo. É verdade, a gente tem que cobrar, sim, o governo tem que fazer a parte dele. Mas o principal não é parte do governo, é a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente viu o exemplo dessa senhora aí que encerrou a reportagem, ela dizendo que ela fez a parte dela, só que isso não é suficiente, porque ela tendo feito a parte dela, se o vizinho não fez, a larva do mosquito que vira mosquito ali no vizinho pode atacar a família dela, ou seja, nós todos temos a obrigação de ter esse cuidado em casa, manter tudo limpo e nessa época de férias, quando a gente vai viajar, é bom deixar para quem mora em casa, deixar um vizinho, um amigo, um familiar, né, um parente para tomar conta disso e evitar o acúmulo de água, evitar o criadouro do mosquito, ou seja, nós temos como população que fazer a nossa parte. Não dá para baixar a guarda para o mosquito, né, Nunca. Sérgio? Olha, começou a valer a tarifa branca de energia para quem consome de 250 a 500 kWh por mês. A ideia é reduzir o consumo nos horários de pico, quando a energia fica mais cara e aumenta o consumo em períodos diferenciados do dia para poder economizar a conta de luz. Mas é preciso ter cuidado, porque nem sempre vale a pena aderir a essa nova tarifação. E veja os detalhes na reportagem de Érica Blaine. Nesse calor, estar em uma sorveteria pega bem. Para o sorvete ideal, é necessário manter a temperatura dos refrigeradores bem baixa. Por outro lado, as contas de energia ficam lá em cima. Nesta sorveteria da Asa Sul, por exemplo, a última conta quase chegou aos R$3.000. Tem freezer e agora nesse calor os ar-condicionados ficam ligados continuamente assim na parte da tarde para ter um conforto térmico para os nossos clientes. E a câmara fria, a câmara congelada, a gente tem um escritório aqui em cima também, da rede toda, que aí tem alguns computadores ligados. É bem relevante o nosso custo com energia. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica chama a atenção para o fato de que há outra possibilidade de economizar, que vale tanto para o comércio quanto para as residências. Desde o início do ano, quem consome mais de 250 kWh de energia pode optar pela tarifa branca. Nessa modalidade de cobrança, o valor da energia elétrica varia ao longo do dia e a ideia é reduzir o valor nos horários de menor consumo, ou seja, fora do horário chamado de ponta, que é das 6 da tarde às 9 da noite, e também dos intermediários, das 5 às 6 da tarde e das 9 às 10 da noite. O consumidor consegue deslocar o seu consumo do horário de ponta para as demais horas de dia, esse sim terá a chance de ter uma redução real na tarifa de energia no final do mês. A economia pode chegar até 13% para quem optar pela tarifa branca, mas é preciso ter atenção antes de fazer a escolha, porque quem usar mais energia no horário de ponta pode pagar até quase 75% a mais na conta de luz. Caso o consumidor não desloque o seu consumo do horário da ponta para as demais horas do dia, de maneira a aliviar o fator de carga do sistema elétrico e reduzir ou postergar investimentos na rede elétrica, caso não seja possível fazer isso, é melhor o consumidor permanecer no modelo atual, porque a tarifa também pode não reduzir como da expectativa do consumidor. O consumidor pode pedir a mudança de tarifação direto para a SEB. A ideia é que até janeiro de 2020, todos os consumidores possam optar pela tarifa branca. No caso da sorveteria, o diretor de operações considera impossível fechar as portas para economizar energia. A gente continua aberto e até o nosso horário de pico é por volta das 4, 5 horas, mas até às 7 o ar-condicionado fica sempre ligado, ainda mais no horário de verão, assim, que é bem quente, a gente mantém ligado. Para a gente não seria tão interessante. Já a fundadora desta lavanderia há 35 anos, na Asa Sul,
vê a possibilidade de economizar um pouco mais com a tarifa branca. Parece que é bom, mas eu vou ter que analisar, né? No meu caso, o horário de funcionamento e a parte de produção é das 8 às 17 e o funcionamento de atendimento das 8 às 19. Então, a gente é um caso a pensar, né? Maltratar animais é crime e não só os traficantes de animais silvestres que podem ser punidos. Pessoas que judiam e matam animais também podem ser presas. E foi o que aconteceu no Núcleo Bandeirante. Uma cadela foi morta e 2 homens são investigados pelo crime. A suspeita é que a ação teria sido feita como forma de oferenda para conseguir promoção no trabalho. A prisão feita no Núcleo Bandeirante foi depois que os policiais viram um rastro de sangue perto de uma das casas da cidade. O dono do local estava com a roupa suja de sangue e revelou que estava fazendo um ritual. Mas ele negou que fosse com animais, mesmo tendo vários cães mortos na área. Ainda havia um prato cheio com o sangue do animal e ao lado uma carta escrita por um dos suspeitos. O pedido era para passar no processo seletivo e ter aumento salarial. Apenas um dos homens teve a foto divulgada, mas os 2 foram levados para a 21ª DP. Ambos foram ouvidos, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Agora, eles podem responder por maus tratos, podendo pegar pena de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. O caso foi no domingo, mas apenas agora foi divulgado pelas autoridades. E durante todo o ano passado foram registradas 137 denúncias de maus tratos a animais. Quem quiser fazer alguma queixa pode entrar em contato com a PM pelo telefone 190. E agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco.